Olá, meu nome é Marília. Eu vou finalizar o seminário sobre segurança cidadã, falando um pouco sobre as possíveis propostas para diminuir a violência por meio desse tipo de segurança, a segurança cidadã. Primeiro, eu queria reafirmar o que as meninas falaram, que a segurança cidadã propõe, na verdade, um redirecionamento do Estado, da energia do Estado, para ações que procuram educar, socializar e integrar. Então, é um redirecionamento mais preventivo. Mas também é importante mencionar que, além do caráter preventivo, é igualmente importante amparar, reconhecer e assistir as vítimas de violência e restituir seus direitos. Também é muito importante a garantia de defesa, a punição com dignidade e a reintegração dos que cometeram delitos. Então, é um conjunto de prevenção e dessas ações que são tomadas uma vez que o delito já ocorreu. Então, os tipos de políticas de segurança cidadã. Vamos falar primeiro da política de empoderamento do município, que faz muito sentido, porque quanto maior é a proximidade da realidade local, maior é a chance de você enxergar as reais demandas daquela localidade. Então, o empoderamento das polícias municipais pode ser muito benéfico. A prefeitura também tem um maior contato com a realidade local. Então, essa forma contribui para que os recursos em segurança sejam alocados de forma mais eficiente, porque há uma maior proximidade com as reais demandas daquela sociedade. O outro tipo é o fortalecimento da coesão social. E o que seria essa coesão social? A coesão social tanto embarca a inclusão da sociedade, ou seja, que as pessoas tenham acesso a emprego, a educação, a direitos básicos da Constituição Federal, mas também tem relação com o comportamento dos cidadãos. E o que isso significa? Significa, por exemplo, a confiança nas instituições, expressões de pertencimento social, a aceitação de normas de convivência e participação deliberativa nos espaços. Então, a maior participação da sociedade e também o maior reconhecimento dos seus direitos. Porque vejamos o exemplo das unidades de pacificação. Quando uma pessoa for vítima de alguma violência e ela não denuncia por medo de não ser amparada, então isso causa um problema para diminuir a violência, porque está faltando dados, né, para saber se está ocorrendo crime ou não. E nas unidades de pacificação, o que houve foi o maior registro de crimes que antes eram subnotificados, e houve uma mudança para a recuperação de confiança das pessoas na polícia para fazer denúncia. Então, isso é muito importante. Apesar de que há muito do que se fazer para diminuir a violência no Rio de Janeiro e também no Brasil, mas essas pequenas mudanças também são extremamente importantes. Outro tipo de política é um contexto socio-urbano seguro. O que isso significa também? Que é uma melhoria, na verdade, de espaços públicos. Então, se a gente pega um exemplo de ruas mal iluminadas, a pessoa se sente insegura de andar até pela cidade estar mal iluminada. Então, é necessário que tenha uma melhoria nos espaços públicos para que as pessoas andem pela cidade, se desloquem de maneira mais segura e se sintam mais seguras, né? Outro tipo de política é a prevenção à violência intergerações e contra a mulher. A gente sabe que no começo da pandemia houve um aumento de violência doméstica, então políticas de prevenção a esse sentido é muito importante. Outro tipo é a política de efetividade do sistema de segurança pública e justiça. Um ponto importante que é interessante é as resoluções alternativas de conflitos, que pode evitar a solução judicial, que envolve muitas vezes um processo muito longo e demorado, e esse mecanismo busca facilitar o acesso à população à justiça. Outro tipo de política é a prevenção e controle de delitos. Esse tipo de política está relacionado com os grupos e organizações criminosas. Então, algumas políticas são interessantes para desarticular essas organizações, que a gente sabe que é muito presente aqui no país. Um tipo de política que é importante mencionar é o que deseja apoiar as pessoas que desejam desvincular de grupos ou organizações criminosas. Então, são políticas que querem apoiar as pessoas que querem se desvincular dessas organizações. Outros tipos de políticas também podem ser colocados em prática, como, por exemplo,
a fiscalização de fronteiras para impedir o tráfico de drogas e armas, ações para coibir corrupção, são também muito importantes e muito válidas em todos os países, na verdade. O outro tipo de política é a redução de fatores de risco. A redução de fatores de risco se refere a fatores sociais, culturais e locais, como um fator de risco, por exemplo, a vulnerabilidade social, ou seja, a falta de acesso a emprego, a políticas públicas, ser vítima de violência doméstica. Também é um fator de risco o porte e o uso de armas, o consumo de álcool e também de drogas. Se a gente colocar também o exemplo do caso de Bogotá, a gente pode ver que essa cidade da Colômbia colocou em prática várias políticas que foram mencionadas agora, que eu vou mencionar. E essa cidade, tanto Bogotá e Medellín, houve uma redução expressiva na taxa de homicídio, como a gente pode ver no gráfico que eu coloquei aí. Então, como é que eles fizeram isso, né? Primeiro, a gente tem que colocar em mente que eles assumiram os problemas de segurança e convivência cidadã como desafios de caráter local, certo? Então, algumas políticas que eles colocaram foram, que o Bogotá colocou. Políticas de controle de consumo de álcool, política de atenção à população deslocada de suas residências pela violência, programas de justiça alternativa e soluções e práticas de conflitos, ou seja, resoluções alternativas de conflito, política de desarmamento e fortalecimento de investigação criminal, fortalecimento da polícia local, como eu havia mencionado. Então, a gente percebe que essas políticas têm muito a ver com segurança cidadã, com essa questão preventiva. Medellín também houve uma diminuição muito grande do índice anual de homicídios. Para se ter uma ideia, nos anos 90, chegou a 381 pessoas por 100 mil habitantes, e já em 2017 chegou a 22 pessoas por 100 mil habitantes. Então, houve uma diminuição de 86% na taxa de mortes intencionais. E uma das políticas que eles implementaram foi o combate interno à corrupção policial. Então, para se dar uma ideia, em 1994 houve uma demissão muito grande de policiais, de 7 mil policiais. E também houve outra política que foi o policiamento comunitário, que foi justamente, que mudou justamente a forma como a polícia lida com a população e estreitou esses laços, os laços da polícia, da comunidade, e foi muito importante para a resolução e para a prevenção dos crimes, né? Então, para finalizar, em suma, nosso seminário teve como objetivo refletir um pouco sobre segurança cidadã. A gente viu que esse conceito é um conceito bastante recente, por isso que deve ser maior discutido. Então, é isso que a gente propôs nesse seminário. E espero que esse seminário tenha sido claro e agradeço a todos que assistiram ao nosso trabalho.